E aí, turma, tudo bem? Boa tarde. Vamos juntos aqui na CBN Floripa e o nosso Conversas Cruzadas no YouTube, no aplicativo CBN Floripa nos 90.3 FM, sempre com o propósito de tratar de assuntos que vão impactar de alguma forma a vida de vocês. 19 graus a temperatura. Agora, domingo, dia da criança. O ideal, né, a condição ideal é que uma criança, por exemplo, quando ela precisa ir ao médico, ela vai procurar quem? Vai procurar o médico, a médica pediatra. Pois é, mas antes já foi mais fácil, né? Hoje é mais difícil. Então a criança e tal, a mãe leva a criança para um posto de saúde e não é toda a cidade que tem um médico pediatra. Mas a criança, o responsável, a mãe, normalmente, vai lá e procura, eu quero um pediatra. Não, não tem pediatra, tem o médico da família. Está dentro da regra, está dentro do SUS e tal, a prefeitura, a municipalidade está dentro da regra do jogo, mas culturalmente a mãe pensa correto, ela diz, não, eu quero que meu filho seja atendido, acompanhado por um pediatra. Aí o que acontece, na maior parte dos casos, vai para o hospital. Vai para o hospital, porque aí vai no caso aqui da grande Florianópolis, vai para o Hospital Infantil Joana de Guzmão, vai para o HU, que já reabriu a sua UTI pediátrica, e aí vai sobrecarregar a emergência hospitalar com casos que era para resolvido em posto de saúde e casos que não é de emergência. Então, domingo agora, dia da criança. Nós vamos tratar hoje aqui na primeira meia hora do programa do mapa da saúde da criança e do adolescente aqui no estado de Santa Catarina. Como é que está o acesso? O pai, a mãe que leva o seu filho e sua filha quando precisa de atendimento médico, procura um pediatra, encontra a pediatra. Como é que a coisa funciona? Então é isso que nós vamos tratar aqui na primeira meia hora do programa. Depois nós vamos tratar aí de uma questão econômica, porque caducou a MP do IOF, de aumento de tributos, e qual é o impacto disso no seu bolso. Vamos juntos até às 3 horas com muita informação. 2h09, o Jeff William na mesa de áudio e o Gilberto Pereira na central de gravações. Hoje recebendo a doutora Rose Terezinha Marcelino, que é gastropediatra, presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria, e também a doutora Camila Vitec, que também é gastropediatra. Meninas, obrigado aí pela gentileza, pela presença de ambas hoje aqui conosco. Você pode participar do programa no WhatsApp CBN 991813800. Bom, doutora Rosa, eu quero começar com a senhora. Em linhas gerais, a mãe que leva o seu filho doente na procura de um médico pediatra. Estou falando aqui SUS, né? Sim. Em Santa Catarina. Encontra o médico pediatra, consegue ter acesso a esse pediatra. Como é que está a situação hoje aqui no nosso estado? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Obrigada pela Imagina. oportunidade de mostrarmos isso à população. Então, hoje nós sabemos, foi feito um mapeamento pela Sociedade Catarinense de Pediatria e 69% das crianças recorrem ao SUS para o seu atendimento de rotina de puericultura e também recorrem ao SUS para o atendimento de emergência. E qual é a realidade que a gente tem no SUS? Nós fizemos um mapeamento em todas as regiões do estado e a gente viu que 28% das crianças na consulta de rotina não são atendidas por um pediatra. Só que se a gente estender isso para a região serrana, só 59% são atendidas por pediatra. Então, veja, varia de 28% a 41% de crianças que são atendidas pelo médico da família, às vezes por uma enfermeira ou um assistente de saúde. E qual é o problema? Qual é o problema? É que a gente tem o plano, né, o Programa de Saúde da Família, e nesse Programa de Saúde da Família não foi incluído o médico pediatra. Isso foi um programa nacional. Isso é um protocolo, é uma regra? É uma SUS. regra nacional do SUS, E o interessante é que, quando são feitos esses programas, eles não discutem com as entidades que estão envolvidas com a situação. Doutora, já é assim essa norma há muito tempo? Sim, há mais de 10 anos. Há mais de 10 Se eu não me anos. engano, 14 anos. Não tenho muita certeza. Então, hoje o que a gente vê são prefeituras que contratam um médico da família, um clínico geral, Sim. para fazer esse atendimento.
Muitos desses médicos, eles têm a formação, a residência em saúde da família. Só que a residência em saúde da família, ela é muito precária na formação em pediatria. A maioria deles nem passam pela pediatria durante os 2 anos de residência. E, infelizmente, muitos médicos fazem esse programa e nem são médicos da família. Na maioria das vezes, são médicos recém-formados, que fazem desse programa como um trampolim, ou seja, eles terminam a faculdade, precisam trabalhar, muitos deles fazem a faculdade através de bolsa, e aí eles fazem esse trabalho durante 2, 3 anos para pagar a bolsa e depois eles vão fazer uma residência e seguir numa especialidade. Agora, doutora, isso vai muito também de uma decisão administrativa, de uma decisão política do gestor. Sim. Né? Porque dependendo do gestor, do prefeito, da prefeita, ele pode abrir um concurso público. Sim. Eu quero contratar médicos pediatras e vou além daquilo que está no protocolo, na regra e tal. Sim. E vou contratar. Mas mesmo assim, se encontra dificuldade para contratar, né? Ou não? Não, na verdade... Consegue achar nos concursos? Sim, nós temos em Santa Catarina mais de 2.000 pediatras formados. O que acontece é que normalmente o salário é muito baixo. Então, a pessoa vai se deslocar para uma cidade menor, com um salário muito baixo, e aí eles não assumem, porque não vale a pena e nem fazem o concurso. Então, tem isso também, né? Tem isso então, também, tem, às vezes, então, o desafio é tão grande, né, doutora? Porque, de um lado, você tem uma regra nacional, doutora Camila, que dispensa a obrigatoriedade de contratar o médico pediatra na rede básica, enfim, né? Sim. Ok. E aí você tem também, quando há uma decisão política de contratar, lança-se um concurso, mas o salário não é atrativo, né, por parte do profissional. E, na verdade, Só um pouquinho mais próximo do microfone, por gentileza. No próprio mapeamento que foi realizado, que foi como trouxe a doutora Rose, percebeu-se que na região serrana o acesso das crianças ao pediatra é ainda menor. E vem dessa mistura, tanto de uma questão de dificuldade do sistema, como ele está organizado, porque quando a gente briga pela presença do pediatra, não é só nesse momento de mais urgência, porque mesmo quando as prefeituras contratam, o número é pequeno, não vai atender a população. E é por isso que tanta criança, às vezes no primeiro ano de vida, o ideal é que a criança tenha acesso ao atendimento do pediatra, mas para ser pesada a medida, avaliar a vacinação todo mês. Então, na maioria dos postos de saúde, inclusive, isso é feito pela enfermeira, entre assistente social, para daí, às vezes, passar pelo médico da família e, eventualmente, quando tem algum problema aqui, quando julga-se um problema aqui, passa com esse pediatra, que já não é em número menor e que, às vezes, eu tenho a dificuldade de contratação. E é aí que vem a questão, porque quando a gente pensa na valorização do pediatra, é de alguém que se dedicou 3 anos... Além da graduação normal. Além dos 6 anos da medicina, para poder saber orientar essa família sobre a vacinação, sobre a prevenção do acidente, sobre a amamentação. Acompanhar o crescimento também, acompanhar o crescimento, né? Peso, crescimento. E identificar de forma precoce qualquer alteração nesse desenvolvimento, né? Tanto neuropsicomotor do bebê pequeno. Então, a gente acaba pegando muitos casos de atraso de intervenção, porque não houve a oportunidade de ter sido atendido por um pediatra. Então, esse é o ponto que eu ia entrar agora, doutora Rose. Quer dizer, o prejuízo direto e objetivo dessa dificuldade de acesso ao médico pediatra é que muitas vezes casos mais complexos poderiam ter sido evitados se houvesse um acompanhamento por parte desses profissionais desde cedo. É isso? Isso, perfeito. Eu e Camila somos gastropediatras, então a gente faz ambulatório no SUS de gastropediatria. E o que a gente vê, e a Camila em Florianópolis. O que nós vemos? Muitas crianças que são encaminhadas, às vezes nem deveriam estar lá. Então, um encaminhamento totalmente errôneo. E, às vezes, quem realmente precisa chegou muito tarde. Aí vamos, por exemplo, para a neurologia. Criança com distúrbios de comportamento, autistas. São crianças que, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é a evolução. E o que vai acontecer? Às vezes vai por uma pessoa que não tem essa capacidade de detectar isso precocemente, demora 1, 2 anos para encaminhar, aí tem a fila do SUS para mais 2 anos, e aí quando chega tarde não tem mais o que fazer. Não temos como melhorar a qualidade de vida dessa criança, infelizmente. E o que é o sistema de saúde, né? Os órgãos públicos têm que entender. Você tem que fazer a prevenção.
Porque se você gera uma criança saudável para a sociedade, ela não vai ter problemas futuros. E isso não vai gastar com internação, com Impressionante como a gente medicamento, com tudo. Mas é algo assim que, se a gente pegar o governante, né, a política, né, normalmente a gente vê o governante, o chefe do poder executivo, prefeito, governador, enfim, eles querem inaugurar centro cirúrgico, unidades hospitalares, entregar equipamentos sofisticados e tal, que é a alta complexidade, né? E tudo isso é importante, mas a prevenção, ela gera mais saúde, gasta-se menos recurso público, mas quem é que faz isso? É que não é visto, né? Não é palpável. Não aparece, né? Não tem inauguração, não tem placa para inaugurar, Isso. né? Não gera voto, literalmente. E no mapa do perfil da criança, então a gente tem vários sinais de alerta que está faltando orientação, que está faltando acompanhamento dessas crianças. Então, a gente pode pegar, por exemplo, no aumento de obesidade infantil. É um fato. Isso é um fato. E que em torno de 15% das crianças catarinenses e 16% dos adolescentes estão obesos. Então, tem a faixa de sobrepeso, tem a faixa da obesidade. Ou seja, nesse crescimento dessa criança, junto com falta de atividade física, que é outro ponto importante para a orientação. Hoje tudo é no celular e tal, é complicado. O excesso de telas também. Então, esse cuidado, essa intervenção, porque nós sabemos, nós adultos, porque o que acontece, né, Renato? Vai educar, são os pais, para poder ter o reflexo na criança. E a gente, enquanto adulto, precisa de educar repetindo, né? Eu preciso ter uma consulta, o pediatra me alerta, tem a próxima consulta, ele vai cobrar se houve aquela medida. A gente precisa desse acompanhamento, dessas consultas regulares, desse cuidado com a criança enquanto ela cresce, para eu poder identificar quando subiu a curva do peso, entender, fazer recordatório alimentar, entender o que está acontecendo, o que está faltando, o que está sobrando, para quando não pegar depois lá no ambulatório da endócrina uma criança já com obesidade grave. E todo o impacto que vem, tanto do ponto de vista de saúde, do ponto de vista emocional, de desempenho, em todas as suas áreas. A senhora atua onde aqui em No Florianópolis? Hospital Infantil Joana de Guzmão. Ah, no infantil. E como é que está hoje lá o cenário? Eu me lembro que eu fiz um comentário um tempo atrás, porque não sei se mudou, mas o que está acontecendo, né? Em 2023 fechou a emergência pediátrica do HU. Sim. Aí reabriu agora há pouco, acho que em agosto, né? Mas estava sendo subutilizado porque as pessoas, as mães, nem sabiam que estavam funcionando. Muitos não sabiam nem que existiam, né? Ficou 2 anos fechado. E levava todo mundo para o infantil. E é uma média de atendimento dos 150, 200 e tal. E já estava chegando a quase 300 em alguns casos, né? Como é que está a situação hoje lá? Eu tenho a sensação, enquanto trabalho dentro do Serviço da Gastro, das internações, que depois da inauguração da emergência nova, que aconteceu esse ano, e uma nova inauguração de outra unidade que a gente pôde internar, porque a questão maior também era o aumento de crianças necessitando de atendimento, junto com a não capacidade de acolher essas crianças, falta de vaga para internar. Então, acredito que nos últimos 2, 3 meses o cenário melhorou, que nós saímos do inverno também, pior, né? Então, tem todos esses fatores. Tá. E doutor, em Joinville, como é que está a situação? Em Joinville, a gente também tem a sobrecarga. Imagina que para atender a demanda é necessário 4 pediatras na porta do hospital infantil para poder dar conta da demanda, né? Sim. Fora as UPAs, que nós temos 5 UPAs em Joinville e as unidades básicas de saúde. Mas uma coisa, já que você tocou nesse assunto, Renato, muito importante, 81% dos pais, quando os filhos estão doentes, eles não vão na UBS, na unidade, eles vão na emergência, onde não deveria estar. Mas vão lá porque sabem que vai ter um pediatra. Porque lá... E nem sempre tem. Ah, pois é. E nem sempre tem. Mas é mais fácil ter lá do que na UBS. Com certeza. E lá ele consegue mais rápido. Então, se você investir no pediatra lá na unidade básica, vai tirar a fila do pronto atendimento. E, às vezes, uma criança que precisa de um atendimento de emergência vai esperar mais que o necessário por causa dessa sobrecarga. E a resolutividade também, né? Quando é atendido pelo pediatra, acaba sendo superior de quando atendido pelo médico não pediatra, versus quando atendido pela enfermeira. E a sensação dos pais também, de confiança no atendimento e na conduta tomada. Olha só. 82% dos casos são resolvidos quando atendidos pelo pediatra. Ele consegue E menos que diagnosticar 50% quando não é um médico pediatra. E como a Camila falou, o grau de confiabilidade é de 81% das famílias. Elas se sentem seguras quando o pediatra atende o seu filho.
E mais importante, qual é o peso, doutora, qual é a importância do mesmo pediatra acompanhar a mesma criança, o que é mais difícil ainda, né? Porque em função de rotatividade, enfim. Isso é fundamental. Isso é literalmente um médico da família, Sim. que possa acompanhar essa criança até a vida adulta. Porque ele conhece o entorno, ele conhece a história da família, ele vai conhecer os hábitos da família e ele vai ter essa condição de comparar, opa, esse mês ela perdeu peso, esse mês ela engordou, esse mês ela está muito ativa, está muito irritada, será que isso não é o excesso de tela? Então, você tem um parâmetro. E se você vai aleatoriamente, você perde esse parâmetro do desenvolvimento. Doutoras, embora as senhoras não sejam da área da psiquiatria, mas atendem as crianças, né, no consultório. Mas eu lhe pergunto, essa questão da tela que a senhora citou algumas vezes, é algo assustador, né? Eu já relatei aqui, sem fazer juízo de valor, mas já me assustou. Já vi mais de 2 vezes. Tenho pouco cabelo, mas vou cortar o cabelo no salão, né? E aí e já vi casos, doutoras, de pais que levam seus crianças de 3, 4 anos de idade para cortar o cabelo. E a criança, é um negócio constrangedor de olhar, né? A criança não consegue ficar parada, sentadinha, mesmo que seja aquela cadeira com que simula um carrinho de corrida e tal, pro barbeiro, o cabeleireiro cortar o cabelo dela. Aí o pai tem que ficar segurando uma tela na frente, a mãe meio que segurando o menino e tal, a menina, enfim, para fazer com que a criança consiga ficar ali 20 minutos sentada. Senhoras, no consultório se vê isso, muito disso, a criança não consegue ser examinada, tem que botar um celular na frente para a criança para conseguir fazer a anamnese, né? Anamnese fazer a anamnese, e depois o exame físico. Né? Fazer o exame físico, apalpar, que é importante e tal, né? Acho que nós estávamos até conversando ali fora, né, doutora Rose, que existem pesquisas que mostram que a quantidade de tela que a criança usa é proporcional à quantidade de tela da família. Sim. E a tolerância ali da família, principalmente em relação à mãe. E a gente vive, de fato, no momento que as crianças estão passando do número de tela possível e esperado. Então, assim, menor de 2 anos é para ser 0. Dos 2 aos 6, no máximo 1 hora. E acima de 6 anos, no máximo 2. A média de uso de telas de crianças acima de 6 anos são de 3 horas e dos adolescentes de 5 horas. Mas o que tu chama atenção é do bebê pequeno, né? É naquela época que é normal chorar. Então, talvez é um misto de um reflexo da sociedade, nos quais os pais também estão em excesso de uso de tela, permitindo a criança e não tolerando um comportamento esperado de uma criança pequena, que é chorar e reclamar. Eu preciso permitir que ela chore. Exato. E reclame, porque é do desenvolvimento dela. Por exemplo, no consultório, ela está me estranhando e é o que eu espero de uma criança. Ela tem que aprender a se frustrar também, né? Isso. Né? Porque senão... É porque também tem aquela história no celular, né, doutora? Eu pelo menos penso assim, por que está tão difícil hoje? Porque no mundo do celular, criança, adolescente, apertou um botão na tela, vai acontecer, né? Sim. A pessoa aperta o botão e acontece. Só que na vida não é assim, aperta o botão e acontece. Não. Né? É isso mesmo. Infelizmente, a nossa pesquisa mostrou que 44% das crianças até 2 anos de idade ficam 2 horas por dia na tela. 2 anos, quando não era nem para ter acesso à tela. Expressamente proibido tela até 2 anos. E isso inclui não só o celular, mas o tablet, o computador e a TV, para você ter ideia. E no consultório, o que a gente assiste? O bebê de 1, 2 meses deita na maca para o exame físico, o pai ou a mãe segura a telinha em cima. 2 meses? E eles seguram a tela em cima do olho da criança para a criança não chorar. Aí a gente tem que pedir para desligar, que não é necessário, mas eles não captam. E muitos já entram no consultório com a telinha na frente para não chorar. Claro, já entra com a criancinha já vidrada, né? O que coisa vai acontecer assustadora, né? São crianças extremamente limitadas, vão ter um QI menor. As pessoas, eu vejo que os pais ficam felizes quando a criança vai muito bem no computador e no celular. Nossa, meu filho é inteligente, sabe digitar. Sim. É o contrário, essas crianças estão tendo um QI menor, tanto que hoje a geração atual ela é menos inteligente que a geração dos pais, infelizmente. Isso é fato já comprovado? Sim, fato comprovado. Então, veja que é a primeira vez na história da humanidade que uma geração é menos inteligente que os seus pais. Isso é muito triste. Imagina que ponto vai chegar isso. Porque a criança no celular, ela limita a visão dela ao celular. Claro. Ela não olha ao seu redor. Ela não sabe se comunicar.
E aí eles vão fazer, como a Camila me contou hoje, que vão fazer curso de oratória para aprender a se comunicar. Achei isso tão interessante. Eu estou fazendo um curso de oratória Sim. e fazia parte de uma dinâmica, conversar com o colega da outra turma iniciante o porquê que estava ali. E enquanto a gente está tentando aprimorar técnicas de comunicação, os jovens estão querendo aprender como se comunicar. Do impacto que está tendo esse excesso e essa comunicação só virtual, que a gente perde a habilidade do olho a olho, de saber começar uma conversa. E a gente volta, assim, pensando agora nessas crianças todas que a gente está aqui para defender e cuidar, da importância do estímulo dos pais atentos, da leitura, da prevenção, assim, de cuidar exatamente o que está acontecendo com essa criança, onde é que ela está em torno de... Então, a gente percebe, sim, que, na verdade, nos adultos jovens de agora, já tem um impacto, de repente, de um aumento de exposição à tela anterior, junto com outras questões, assim. Sim. E que a gente, dentro da pediatria, fica atento numa consulta, né? De que maneira que esses pais estão lidando com a questão de limites, com a questão da frustração. É claro que não é o foco principal de uma consulta dentro da pediatria, mas é papel do pediatra cuidar. Claro. Doutoras, o seguinte, antes de encerrarmos aqui a entrevista, ô Jeff, esse assunto, claro, né, provoca as famílias, provoca as pessoas, e nós recebemos aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá, Jeff? Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Vamos lá, a participação do ouvinte aqui. Marcelo Bonelli, a mesma situação da pediatria envolve a ginecologia, a clínica geral e, por isso, o médico da família. Está nos ouvindo aqui e diz que realmente é complicado o acesso. Deixa eu ver aqui também, aqui o professor Braga, ele está dizendo o seguinte... Onde é que ele está aqui? No máximo 15 crianças por semana no sul do estado. Atendia 3 a 5 por dia. Conhecido, diz ele, conhecido foi desligado porque a demanda era muito baixa na cidade onde ele residia e atendia. No máximo 15 crianças por semana no sul do estado e atendia 3 a 5 crianças por dia. Professor Braga, aqui em Canasvieiras. Talvez tenha sido crianças que só foram encaminhadas para pediatras após triagem. Que é diferente do que a gente defende, porque não é possível que só tenham 60 crianças por segmento. Sim. E às vezes até a cultura de procurar a UPA e tal, né? Ir direto no hospital regional. Esse é o problema, Esse é o problema, né? na UPA. E aqui também o Luiz Roberto Simões, é o comprometimento do médico, diz ele aqui, coisa do passado, porque está difícil. É a opinião aqui do nosso Luiz Roberto Simões. Então tá, né? É algo preocupante, assustador até essa questão aí das telas que as senhoras nos falaram. E aqui que fique, né, com mensagem dessa entrevista, a tentativa de conscientizar, né, os atores políticos públicos para abrirem concurso público na contratação de médicos pediatras e a disponibilização desses profissionais nas unidades básicas de saúde, porque isso representa mais saúde para as crianças, menos gasto público no futuro, né? Porque essas crianças vão prevenir algumas doenças ou vão tratar desde cedo algumas doenças, evitando situações crônicas. Então, é algo muito importante. Doutora Rose Terezinha Marcelino e doutora Camila Vitek, ambas gastropediatras. Muito obrigado pela gentileza de ambas aí. Bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, querido. Posso deixar uma mensagem para as mães? Essa nossa pesquisa, então, mostrou que 44% dos bebês até 2 anos usam 2 horas de tela por dia, que não deveria usar. E 55% nunca brincaram na rua, na natureza. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, a inversão dos papéis, né? A criança tem que estar na rua, brincando, em contato com a natureza e não fixada na tela. Pensem sobre isso. Muito bem, excelente, obrigado. Nós vamos para o Repórter CBN e até já.